Amém, Senhor. Essa é a nossa oração, é a nossa declaração. Nós escondemos a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. E nós queremos, Senhor, que isso seja verdade essa manhã para todo mundo que está aqui na reconciliação, para todo mundo que vai ver pela internet ou está vendo agora. Esconde a Tua palavra no nosso coração, guarda a Tua palavra no nosso coração, porque nós somos os Teus filhos e queremos ser instruídos por Ti. Amém e amém. Deus abençoe, pode sentar. Agora, amém. Hoje é Dia dos Pais. Eu amo ser pai, eu amo meu pai, então hoje para mim é um dia muito feliz. E eu sei que eu pedi para vocês todos sentarem, mas eu queria que os pais ficassem em pé. Vamos ver os pais. Olha que coisa mais linda. Uma salva de palmas para esses pais. Graças a Deus. Podem sentar, graças a Deus. Eu ia fazer uma coisa que eu normalmente faria, mas eu estou sendo vigiado e fiscalizado. Nada que eu faça aqui, eu depois não leve uma regulagem, como que chama, né? Então, o reverendo Igor não vinha, eu achei que ele não vinha, ele estava no DI, lá paramentado, cuidando. Aí eu ia dizer um negócio, mas quando eu vi que ele chegou, eu fiquei meio assim. Que eu ia dizer assim, fiquem em pé todos os pais, os avós, que é pai duas vezes, os pais adotivos, os pais biológicos. Aí estava aqui anotado para dizer assim, os pais de pet, por causa de Mia. Mas aí, se eu dissesse isso, ele ia reclamar comigo. Aí eu não disse. Eu não disse. Eu ia dizer, mas eu não disse. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para todos os filhos que estão aqui hoje. Então, todos nós somos filhos e essa palavra é para mim e para você. Eu quero falar sobre as duas paternidades, a humana e a divina, a partir desse texto de Lucas, dessa história bonita de quando Jesus se perdeu dos seus pais. E a gente estava lendo o texto, o reverendo Rodolfo do meu lado, dizendo, já imaginou a agonia, 3 dias, procurando o filho. Para Carmen imaginou, qualquer pai, qualquer mãe sabe o perrengue que deve ter sido. E eu quero começar falando de José como modelo de paternidade humana. E eu vou reler o versículo 48, que nós lemos e repetimos, diz assim, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Eles estavam maravilhados porque, primeiro, ficaram felizes de ter encontrado o filho, mas ficaram maravilhados porque viram que o filho estava ali com 12 anos, falando com autoridade, sendo interrogado pelos mestres da lei, e eles estavam maravilhados, mas notem que nesse versículo 48, Maria diz assim, teu pai e eu estamos à tua procura. José, marido de Maria, era de fato pai de Jesus, assim ele era tratado. Maria chama ele de pai. O teu pai e eu estamos procurando para você. Que grande honra não deve ter sido para José ter sido escolhido por Deus para ser o pai terreno, o pai humano de Jesus. Deus não escolheu José à toa, realmente ele era um modelo a ser seguido por Jesus, e Jesus seguiu o seu modelo, inclusive na profissão que se tornou carpinteiro por conta de José. Se nós fôssemos ler o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, o evangelista diz que José era um homem justo, e quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida e não era dele, ele estava planejando anular o casamento secretamente, para não aperrear a vida de Maria, porque ele era de fato um homem bom, ele podia anular o casamento, mas ele queria fazer isso de forma secreta, mas ele era um homem temente a Deus, ele tinha uma vida de devoção com Deus importante, tanto é que Deus falou com ele de várias maneiras, os anjos apareceram para ele, Deus falou com ele em sonhos, mais de uma vez, tanto para ele receber Maria e o filho que Maria ia ter, como para ele fugir para o Egito, depois para voltar do Egito. Em todas essas ocasiões, Deus falava com José, o pai de Jesus. Isso revela a sua devoção, a sua obediência. E a história de José, o melhor que tem para mim, é que José,
desde o início, quando Deus falou com ele, pensou mais em Deus do que em si próprio. Ele pensou mais em Deus do que o que ele queria, porque obviamente que José não imaginava quando noivou, quando estava comprometido com Maria, ele não imaginava viver tudo o que ele viveu. Não foi fácil, a sua missão não era fácil, mas José era um homem firme. E a gente costuma falar de Maria como exemplo de mulher e mãe, e é o melhor exemplo de mulher e mãe, mas José foi também um exemplo lindo de paternidade. Porque em Maria, a gente tem uma figura maternal, acolhedora, que ama, que sofre, porque muito embora seja dia dos pais, a gente sabe e tem que admitir que mãe é mãe, né? Mãe não tem jeito. Mãe é essa figura assim. Mas a gente precisa honrar, não talvez a figura acolhedora de mãe que sofre assim e que ama, mas a figura de um pai que é firme, de um pai que tem uma decisão e cuja segurança também é muito necessário. A gente não só vive de acolhimento e de amor maternal, a gente vive de firmeza e de segurança que um bom pai deve dar, como José deu. E aqui, os pais aqui presentes, a palavra é para os filhos, mas agora rapidamente para os pais, nós pais, porque eu sou também pai, precisamos e devemos aprender com José a sermos melhores pais, para sermos firmes e trazermos essa segurança que os nossos filhos, a nossa família precisam. A gente precisa ouvir mais a Deus do que as nossas próprias expectativas ou os nossos próprios desejos, mais preocupados com o que Deus quer. Nos gabinetes pastorais, nas conversas que a gente tem, especialmente os líderes da juventude. Um dia desse eu estava conversando com o Lipe, que é o líder dos adolescentes aqui dos Carismatínicos, ele estava me falando sobre isso, como no gabinete ele ouve os filhos reclamando dos pais, e nós somos pais, quando a gente vai no gabinete, são os pais preocupados com os filhos, essa dinâmica é normal. Mas a verdade é que a gente nota muito que, às vezes, os pais estão esmagando os filhos com as suas próprias expectativas, com os seus sonhos, com aquilo que eles projetaram para os seus filhos, e filhos estão crescendo esmagados por essas expectativas, filhos estão crescendo com medo, filhos estão crescendo se sentindo rejeitados, ou cuja cobrança é tão grande e eles não conseguem entregar, que fazem com que eles tenham uma baixa autoestima, faz com que eles voem pouco ou voem raso, porque eles estão mais preocupados em suprir as expectativas dos pais. Porque os pais, muitas vezes, estão mais preocupados com o que eles querem do que com o que Deus quer. Pais cristãos precisam orar para saber o que é que Deus quer para o seu filho. O que Deus quer para o seu filho, pai e mãe, é mais importante do que o que você quer. Isso é um negócio importante. Ainda dá tempo de nós sermos pais melhores. Comece orando e perguntando: Deus, o que é que o Senhor quer para o meu filho? E o que é que eu quero para o meu filho? Será que eu estou educando o meu filho corretamente, jogando só as minhas expectativas? E quais são as tuas expectativas? Considerar os planos de Deus para os seus filhos. Mas, irmãos, agora voltando para falar para todo mundo e não apenas para os pais, se o estrago na sua vida de paternidade, como pai ou como filho com o seu pai, já for muito grande, se você não tiver como mudar, se você não tiver como diretamente resolver, já sofreu demais ou já fez sofrer demais. Nós estamos num lugar que prega a palavra que nós escondemos no nosso coração, que diz que a solução está sempre em Cristo, no perdão. Essa é a beleza do Evangelho, porque Cristo nunca chega atrasado. Por mais que você tenha sofrido muito, ou por mais que você tenha feito sofrer muito, ainda é tempo de perdoar e ser perdoado. Ainda há tempo de reconciliar, porque esse é o nome da nossa catedral. Ainda há tempo de espiritualmente resolver a nossa paternidade, indo e voltando. Nós cremos que na presença de Deus, e Deus está aqui, nós podemos ter pais novos, filhos novos, porque tudo se faz novo. Amém? Eu estava conversando sobre paternidade de Deus, paternidade desse mundo, é muito importante, porque obviamente que como a gente vê a paternidade, ou vive a paternidade, ou viveu a paternidade, tem impacto em como a gente vai viver a nossa espiritualidade, já que Deus é Pai. E
Mas eu quero declarar de novo, não tem nada, nenhum problema que você possa ter causado por uma paternidade desalinhada, ou que você possa ter causado, que não possa ser curado hoje em nome de Jesus. Aí dia desse eu estava no último café da manhã das mulheres, aqui na reconciliação, e no fim, eu não estava mais respondendo uma pergunta, eu fiz questão de no fim dizer algo que o meu coração estava querendo dizer, que eu estava orando, e eu peguei o microfone e por acaso alguém estava filmando, e eu fiz uma declaração, e essa declaração que eu fiz, eu postei no meu Instagram. E a minha declaração, entre outras coisas, dizia que aquelas mulheres que estavam aqui no café da manhã e que, porventura, tivessem problema com paternidade, que não tiveram um pai firme, seguro, que fosse uma rede de proteção e, ao mesmo tempo, uma rede que não só protege, mas também que impulsiona, eu declarei que eu e os outros pastores e os líderes e a igreja, nós queríamos ser essa rede de proteção, nós queríamos ser para vocês essa rede de impulsionamento, e eu estava assim, todo trabalhado no Espírito Santo, meio pentecostal, preguei e postei. E recebi um comentário no privado de uma moça que eu não conheço, me admoestando, e ela disse assim, Ivan, ela nem falou pastor nem bispo, ela estava braba comigo. Ela disse, Ivan, não prometa o que você não pode cumprir. Você nem a igreja vão poder suprir a ausência de um pai. E eu vi aquele comentário no meu Instagram, que quando eu consigo ver tudo, eu tento, e eu fiquei sem saber como eu orava, como eu respondia, se não respondia, se ela estava certa, se ela não estava certa. E aí, naquele tempo ali, eu fiquei orando e resolvi responder. E eu disse, minha irmã, eu sei que eu não consigo suprir, mas Deus em mim e na comunidade pode suprir. Se eu não crer que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, inclusive de um pai, ou da presença de um pai, ou do impacto de um pai, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele é o pai. Ele é o pai que pode suprir todas as necessidades. Eu disse a ela, você pode não conseguir crer nisso ainda, minha irmã, no que eu preguei, mas um dia você vai crer, e Deus vai ser um pai presente na sua vida, de forma tal, que mesmo que você tenha tido uma experiência muito ruim com o seu pai, você um dia vai poder chamar Deus de pai. Mas eu quero pular para o versículo 49, para falar de uma outra paternidade. No 48, Maria diz assim, não sabia que eu e seu pai estavam procurando, falando de José, pai de Jesus. Mas imediatamente no outro versículo, Jesus está respondendo e diz, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Aí o pai é com letra maiúscula. Aí é outro pai. Ela diz, eu e teu pai estávamos te procurando, e Jesus, eu estava cumprindo os propósitos do meu pai. Eu tenho, além de José, um pai, Maria, e você sabe bem. José e Maria sabiam, um anjo tinha falado com eles, que ele tinha um pai. Jesus honrou José, mas agora ele estava falando do Pai Celestial. Nós podemos honrar ou sofrer com o nosso Pai terreno, mas nós estamos num culto para falar do Pai Celestial. Em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Jesus era filho de Deus e foi adotado por José, do jeito que Lídia se explicou aqui. Nós somos filhos terrenos, mas em Cristo nós somos adotados pelo Pai. E se somos filhos adotados, somos herdeiros em Cristo de todas as coisas. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Se você é somente cristão, somente foi demais, né? Se você for somente servo, somente sendo demais. Se você for somente um membro dessa comunidade, e a gente sabe que nada disso é somente se você antes de ser servo, membro, você não for filho. Porque primeiro você tem que ser filho, adotado. E deixa eu dizer uma coisa, porque eu tenho experiência de adoção na minha família. A adoção é dos dois lados, é indo e voltando. O pai adota o filho e o filho precisa querer ser adotado pelo pai, senão não há um alinhamento perfeito. Você já deve ter ouvido uma ilustração, eu mesmo já falei aqui umas 10 vezes, mas eu vou repetir porque ela não tem mais perfeita para ilustrar a adoção de Deus. É a história de um fazendeiro na Austrália. Esse fazendeiro tinha 2 ovelhas. E essas 2 ovelhas estavam grávidas, eu não sei se diz grávida ou prenha, porque eu não entendo isso. E nasceram 2 ovelhinhas, uma de cada ovelha. E
aconteceu 2 desastres nisso. Na ovelha de cá, a ovelha morreu no parto, e só ficou a ovelhinha que nasceu. E na ovelha de cá, a ovelhinha morreu no parto, e só ficou a mamãe ovelha. E ele teve uma ideia boa, o fazendeiro. Ele disse, eu vou juntar a ovelhinha que está órfã com a ovelha que perdeu a mãe. E ele juntou, achando que ia dar certo. Mas não deu certo. A ovelha rejeitou a outra ovelhinha. E ele ficou muito triste, orava. Um fazendeiro que cuidava das suas ovelhas com amor. Aí ele teve uma ideia, essa sim brilhante. Ele pegou um pouco do sangue da ovelhinha morta, aspergiu sobre a outra ovelhinha pequena, e aí levou a ovelhinha de novo para a mãe, que tinha perdido a sua filha. E aquela ovelha então cheirou e acolheu, porque ela sentiu o cheiro da sua filha. É assim que o Pai nos adotou. Ele, quando nos olha e nos cheira, o que Ele vê são os nossos muitos pecados. Mas nós fomos aspergidos, ungidos, selados, mergulhados no sangue de Cristo. Quando nós somos lavados no sangue de Cristo, o Pai agora olha e sente em nós o cheiro de Cristo. E então Ele nos adota como filho. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Em seu amor, o Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Este é o evangelho purinho. Isso é para todo mundo, quem é pai, quem não é pai, quem está feliz e quem está triste hoje, quem é são, quem está doente, quem tem muito ou está passando necessidade. Muda tudo quando nós entendemos que fomos adotados por Cristo. Mas eu ainda tenho 2 coisas importantes para dizer hoje. Hoje não é sobre teorias, sobre o evangelho pregado, porque isso eu sei que a maioria de vocês já sabia. Hoje é sobre o evangelho experimentado. Eu sou pai, eu sei o que significa, e Deus é um pai melhor, eu sei o que significa nós experimentarmos a paternidade de Deus. Porque Deus é pai, talvez você já saiba. A pergunta é se você o adotou como pai também. Porque Ele o adotou como filho se você creu. A pergunta é se você sabe, não, você sabe. A pergunta é se você experimenta viver como um filho. Porque eu tenho absoluta segurança de que, por mais que eu pregue aqui, e eu vou fazer das tripas coração o melhor que eu puder para comunicar, mas tem coisa que eu não vou conseguir comunicar. Isso é uma das coisas que eu não vou conseguir comunicar. Você precisa experimentar ser filho. Porque Romanos 8, que é o texto que Lídice trouxe no começo do culto hoje, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito para que nós possamos experimentar ser filhos. Ou seja, é só o Espírito Santo que vai aí testificar com o seu Espírito para que você possa experimentar na prática, na vivência, o que significa ser filho de Deus. Pense numa adoção tardia. Quando um pai e uma mãe entram no Cadastro Nacional de Adoção e vai adotar, não um bebê pequenininho, mas alguém que já tem 10, 12, 13, 14 anos. Pense assim, quando acontece isso, o pai e a mãe que vão fazer o cadastro já decidiram adotar. E quando eles vão pegar no orfanato, ou sei lá onde tiver, eles já pegaram, eles já adotaram. Quando eles levam os meninos para casa, eles já levaram o menino para casa. A adoção está feita, está decidido. Os filhos estão lá, no documento eles já são filhos. Mas a adoção real vai acontecendo na vivência, vai acontecendo na prática, vai acontecendo enquanto eles convivem e se adotam. E aí é com o tempo que essa experiência, essa vivência vai fazer com que aquele pai seja pai e aquele filho seja filho. Não é automático. Então não me importa hoje, com perdão da expressão, que você diga que sabe que Deus é seu pai e que chame Deus de pai quando canta. Importa você me dizer se você está vivendo e experimentando uma paternidade no dia a dia da sua vida, para que de fato você tenha sido adotado e tenha adotado e viva os benefícios de serem filhos de Deus, que vem com a vivência e a prática da paternidade. Amém? Minha meta hoje é isso, que você experimente. Tim Keller, Lilian me disse, quando eu perguntei a ela sobre esse sermão que eu ia pregar, ela me contou de uma ilustração que é um pai que anda de mãos dadas com o filho, e está tudo certo. O pai sabe que é pai, o filho sabe que ele é pai, a filiação está resolvida,
a teologia está resolvida, as declarações estão resolvidas, e isso é bom, um passeio. Mas quem é filho sabe que quando esse pai pega a mão, tira daqui, traz o filho para um abraço, e o abraça, há uma diferença. Então você sabe que é filho, ou eu imagino que você saiba que é filho. Eu hoje não quero saber disso, eu quero saber se você está indo para os braços do seu pai. Se você tem a experiência de descansar nos braços do seu pai, dele lhe pegar no colo, e você sentir todo o seu cuidado, toda a sua proteção, e mais importante agora, todo o seu afeto. Hoje eu quero falar de afeto. Quando o meu primogênito estava crescendo, Ivanzão, ele era uma criança, hoje tem 18 anos, está ali, cadê ele? Olha ele ali. Ele gostava de voar, ele gostava de uns super-heróis que gostavam de voar, e ele, pequenininho, eu fazia um negócio com ele que era massa. Na casa da minha mãe, tinha uma piscina, lá na praia, e ele bem pequenininho, Caio, bebê, e eu pegava ele e jogava ele na piscina. Eu estava fora da piscina e jogava ele na piscina, e ele adorava. Aí ele mergulhava, já estava aprendendo a nadar, aí nadava para a borda, subia, mais alto, papai. Aí eu jogava ele 1 metro mais alto. Aí ele mergulhava, sorria, saía da piscina e vinha mais alto, papai. E esse negócio de eu jogando cada vez mais alto, e eu tinha uns sobrinhos que queriam imitar, então eu tinha que jogar Ivan e uma reca de sobrinho, e haja braço, haja snatch, haja clean and jerk para pegar esses meninos e jogar, e a mãe ficava desesperada. Paula ficava indignada. Cuidado com a borda. Cuidado com essa parte da piscina que é mais rasa. Cuidado para não escorregar. E o braço do menino. E não sei o quê. Mãe é dessa, né? E eu não estava nem aí. Todas as vezes que ele dizia mais alto, eu jogava alto. E meus amigos, eu jogava alto. Viu? Tem uma foto que a minha amiga Roberta tirou. Essa foto é a coisa mais linda. Ivan, não sei quantos anos ele tinha. Ele era muito pequenininho, com aquelas camisas de proteção de sol verde-limão. Ele estava muito alto. Eu joguei ele muito alto. E ele estava nem aí. Ele ia alto, caía na piscina, e quando saía com um sorriso largo, e eu morto de cansado. E ele saía parecendo um super-herói, que a vontade dele era voar, e essa vontade dele era animada pela minha firmeza de dizer que ele podia voar, e que eu ia impulsionar mais ainda para ele voar aonde ele quisesse. E ali, naquela experiência que a gente tinha, não tinha medo envolvido. Sabe por que não tinha medo envolvido? Porque era o casamento perfeito da confiança dele em mim e da minha fidelidade com ele. Uma criança que dá ao pai tudo que tem, e o pai que quer dar a ele tudo que pode. E naquele dia só havia experiência de paternidade e de filiação. Eu quero que você saia daqui hoje querendo essa experiência com o pai. Eu quero que você saia daqui querendo ser adotado e sentir esse afeto que eu aqui estou me lembrando de quando ele era pequenininho. Hoje o máximo que eu faço é dar um beijo nele. Eu não consigo mais jogar ele, porque ele está muito grande. Todo mundo é filho de Deus? Não. Não. João vai dizer que aqueles que creem foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas aqueles que cremos, nos é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Se hoje você não chamava Deus de pai, não se sentia filho, hoje é o dia de você chamar Ele de pai pela primeira vez. Hoje é o dia de você, como diz o reverendo Igor, hoje é o dia de você ter o seu certificado de nascimento espiritual assinado. Mas, se você crê, que eu imagino que seja a grande maioria, se você já é filho, se você sente que é filho, então, por favor, receba com muito amor essa minha admoestação agora. Sacuda da sua cara esse ar de blazer, esse racionalismo estéril, essa preocupação excessiva com a sua reputação, e vá ter afeto com seu pai, vá adorar nos braços do seu pai. Não queira uma paternidade teológica, teórica, que você diz e que você vem, mas que você não sente, que você não se emociona, que você não se prostra, que você não vive uma experiência. Se permita ter uma experiência com o pai, uma experiência emocional com o seu pai.
Se permita chorar nos braços dele. Se permita sorrir com ele. Será que numa igreja cristã, no Dia dos Pais, a gente não pode ter 5 segundos de adoração ao Pai? 5 segundos. Adora o seu Pai aí. Cadê? Adora o seu Pai? 5 segundos de adoração ao seu Pai. Está vendo? Não tem afeto. Não tem afeto. Se você estivesse nas Olimpíadas, você estava gritando. Se você estivesse no jogo do esporte ontem, que fez aquele golzinho no final, você estava gritando. Você estava pulando. Agora, quando eu peço para você experimentar uma emoção, um sentimento, um gritinho numa igreja, não vai, porque o seu blazer é muito importante. Você precisa ser racional. Isso é desequilibrado para você. Isso é fanatismo para você. Isso é religioso para você. Isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Experimente o afeto do Pai. Não deixe de viver o Pai com os afetos, porque você não é só mente, você é corpo, você é alma e você é espírito. Eu sei que não é fácil, especialmente para quem não teve uma boa experiência de paternidade. Mas Deus quer redimir isso em você hoje, porque Ele é bom e quer quebrar esse ciclo. Eu trago isso tatuado no meu braço. Aqui tem escrito assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos. Hoje é um dia de um novo ciclo na sua paternidade. É uma manhã de pais pacificados, filhos pacificados e ambos pacificadores para serem filhos de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, me deixa orar por você. Senhor, tira a religiosidade da tua igreja. Senhor, tira esse sentimento que nós temos de preocupação com o que os outros vão achar de nós. Em nome de Jesus, tira só a teoria. Não deixa que a gente saia de casa domingo após domingo e num dia dos pais como esse, para simplesmente vir aqui sem sentir o teu afeto ou demonstrar o nosso afeto pelo Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, mas Tu és o nosso Pai, e nós somos os Teus filhos, adotados em Cristo. Coloca o Teu perfume sobre nós somos herdeiros da salvação e da vida eterna. Derrama sobre todos os filhos aqui na Recon hoje paz que excede todo entendimento. Faz com que todos os filhos aqui se sintam cuidados, se sintam protegidos, se sintam alimentados, se sintam impulsionados para voar, impulsionados para conquistar, impulsionados para viver tudo que Tu tens para nós. Faz-nos experimentar o Teu afeto, faz-nos experimentar todas essas verdades, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês. Quando eu estava preparando, amém, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, e lembrei de Ivanzinho, o que está no baixo, jogando ele para cima, e eu comecei a orar, escrevendo essas notas, lembrando desse dia. Me lembrei dessa canção que a gente cantou a vida inteira, eu e Rodolfo. É uma canção que diz que Ele é o nosso Pai e a gente o ama. E essa canção vai chegar numa hora no final que Ele vai dizer que nós nos jogamos no braço do Pai e Ele nos gira como uma criança, como um pai gira uma criança no ar. E eu fiquei cantando essa música e eu mandei uma mensagem para Ivan, que é o mais velho, representa os outros dois, o que está no violão e o que está na bateria. E eu disse: Ivan, domingo eu vou pregar no Dia dos Pais. Tu topa cantar comigo essa música? Ele disse: top. Eu disse: tu quer tocar o quê? Porque ele toca tudo, toca bateria, toca baixo. Eu disse: eu quero tocar baixo. Eu disse: então Caio vai tocar violão, vou chamar Igor para tocar guitarra e Davi vai tocar bateria e a gente vai cantar essa música. Eu sei que a tentação é muito grande de você ficar passivo olhando a gente cantar, mas a ideia não é essa. A música é muito simples, tem uma frase só. Quer dizer, mais de uma frase, mas é uma declaração só, que diz: eu te amo, ó Deus da minha salvação, não há no céu e na terra ninguém maior do que você. Eu queria pedir que você expressasse o seu afeto ao Pai agora. Se você quiser expressar o seu afeto ao Pai, como a gente vai fazer cantando, amém. Se você quiser expressar o seu afeto dizendo qualquer outra coisa que você queira dizer, diga. A única coisa que eu peço, faça isso por favor a mim.
Não fique passivo, não fique olhando, não fique só esperando. Experimente afeto com o seu Pai, porque nós que estaremos aqui vamos adorar ao nosso Pai e declarar o nosso amor. Amém? Glória a Deus.